E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E cada enxadada, uma minhoca. Essa foi a frase que o coordenador de comunicação da campanha do presidente Bolsonaro, Fábio Van Garten, usou para dizer que haviam mais discrepâncias em relação às inserções, dessa vez não só nas rádios da região Nordeste, como também de outras regiões, especificamente falando agora de Minas Gerais. Pois é, meus amigos, essa gente não tem escrúpulos. Vale tudo pelo poder. Vocês lembram daquela frase? Nós vamos chegar ao poder, o que é diferente de ganhar as eleições. Ou então daquela outra, eleição não se ganha, eleição se toma. Pois é, tenho certeza que vocês se lembram quem foi que falou essas frases, quem foi que disse essas frases. É realmente de se preocupar, meus amigos, porque agora o sistema está simplesmente exposto. Nós estamos vendo que realmente havia, em tese, um grande conluio para conduzir de volta o fujão ao poder, né? Não pode mais falar corrupto, ex-presidiário, ex-condenado, então a gente fala fujão, né? Aliás, eu duvido que ele compareça ao próximo debate da Globo. Coloca aí nos comentários, me diz o que você acha. Você acha que ele vai ter coragem de ir lá na Globo, embora ele tenha um tapete vermelho estendido para ele, a gente sabe disso, mas de ir lá de peito aberto e encarar toda essa falcatrua que está sendo exposta contra o PT e contra ele? Porque, tudo bem, se não foi o PT que organizou tudo isso aqui, que coordenou tudo isso aqui, no mínimo foi alguém que apoia o PT. Como é que ele vai explicar isso aqui? Eu duvido que ele tenha coragem de ir lá. Mas eu torço muito para que ele vá. De qualquer maneira, meus amigos, essa notícia aqui coloca ainda mais em xeque toda essa questão. E tem uma outra notícia aqui muito preocupante que eu quero comentar com vocês também. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook, tá certo? Vamos acompanhar aqui, ó. Coordenador da campanha de Bolsonaro diz que na segunda semana de outubro, 90% das rádios de Minas Gerais exibiram 15 mil inserções a mais para Bolsonaro. Nós estamos falando, pessoal, de apenas uma semana, segunda semana de outubro deste mês. Em uma única semana, a campanha do presidente Bolsonaro teve 15 mil inserções a menos. Imagina o que não aconteceu nos outros períodos, né? Não se preocupem, tá? A auditoria continua sendo feita, certamente nós teremos mais dados aí, né? Por isso que eu disse antes que torcia para que o segundo turno fosse prorrogado, né? Não sei se isso vai acontecer, não sei nem se isso é possível, mas eu gostaria que fosse prorrogado, porque o que vai sair de minhoca com tanta enxadada que a gente tá dando aí não tá escrito, né? Veja só aqui o tweet do Fábio Van Garten hoje. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem melhor. Então ele escreveu aqui, ó, cada enxadada uma minhoca, bastou levantarmos os dados de Minas e os resultados confirmam o tamanho do problema. Apenas entre os dias 7 e 14 de outubro, ou seja, a segunda semana, 90% das rádios exibiram 15 mil inserções a mais para o PT. É um escândalo sem precedentes, e aqui tem a tabelinha embaixo, né? Então, olha só, quantidade de emissoras, 601, quantidade de inserções totais no período, né? Quase 140 mil inserções. E aí nós temos aqui 55 para o PT e 45 para o Lula, para o PL. Então, aqui tem o número total, né? Para o PL foram 62 mil inserções. E para o PT, 77 mil inserções, uma diferença, portanto, de 15.101 inserções no total e representando em termos de porcentagem 19,5%. Gente, isso é um quinto do total. Isso realmente pode tirar do páreo qualquer candidato, né? Você fere, primeiramente, o princípio da isonomia, que diz que os candidatos no segundo turno têm que ter o mesmo tempo. Tá? É isso que vocês precisam entender, é isso que a gente precisa mostrar para todo mundo. Olha, no segundo turno iguala tudo. No primeiro turno é de acordo com a bancada, né? Cada partido recebe ali mais ou menos fundo eleitoral, tempo de TV e etc., de acordo com a bancada feita no pleito anterior. Só que no segundo turno iguala tudo. É tudo, as duas campanhas iguais em tempo de TV. Nós estamos falando aqui de propaganda oficial gratuita, de propaganda eleitoral gratuita, tá? Não se trata aí de comerciais pagos, anúncios no YouTube, coisas do tipo. Então, deveria ser igual e não tem sido. E 90% das rádios, ou seja, quase todas,
agiram dessa maneira aqui. Realmente, há um grande conluio por trás disso aqui, porque não foi só na região Nordeste, não foi só na região Norte, tá vindo agora para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todas as regiões. Isso aqui, meus amigos, é talvez o maior escândalo eleitoral da história do Brasil. É algo sem precedentes. E se fosse um país sério, essas eleições já teriam sido anuladas. Porque feriu o princípio da isonomia, feriu o princípio da soberania nacional. Tá? Eleições são uma questão de soberania. Isso aqui colocou em risco o resultado das eleições. Você vai me dizer que um dos candidatos ter 20% em média a menos de tempo de TV, de tempo de rádio, não é nada? Né? E o funcionário que foi exonerado lá do TSE disse que o mesmo pode ter acontecido e de pior forma ainda nas TVs. Eu recebi relatos hoje, gente, sem brincadeira, o dia inteiro, aliás, ontem o dia inteiro, hoje pela manhã também, de gente de todo o Brasil dizendo: nossa, agora eu tô entendendo, realmente, só dá Lula na rádio, só dá Lula na TV também, Deicon, o pessoal tá falando, só tá dando Lula na TV. Isso tá acontecendo desde quando? E outro, o funcionário que saiu lá do TSE também disse: desde 2018 eu venho alertando que não há uma maneira de fiscalizar essa questão, que há falhas no sistema, precisa ser aperfeiçoado, não tem como fazer a verificação se as inserções estão sendo veiculadas ou não. E graças a Deus, vejam só a equipe competente que tem ao lado do presidente Bolsonaro. Em setembro, não sei se foi o Fábio Van Garten ou o Fábio Faria, questionou essa questão aí. Até agora não foram enviadas as inserções para as rádios. No dia 2 de setembro ele mandou essa mensagem. Ninguém respondeu, ficou por isso mesmo. Acho que como ninguém respondeu, o pessoal, por precaução, contratou a auditoria, né? Falou, não, faz a auditoria lá porque tem alguma coisa errada, né? Bingo, dito e feito, meus amigos. E agora eu me lembro, vou repetir aqui a frase que os militares disseram quando eles foram convidados a integrarem a Comissão de Transparência Eleitoral. Vocês têm que se preocupar com os inimigos internos e deixar de se preocupar mais com os inimigos externos. Bingo, agora tudo faz sentido. Realmente, o problema está aqui dentro, não lá fora. Pode ter interesses obscuros de pessoas lá fora em relação ao Brasil? Pode até ter. Mas os maiores inimigos, aqueles que a gente tem mais de se preocupar, são os internos. E isso está mais claro do que o dia, meus amigos. Bom, a outra notícia que eu tenho para vocês é preocupante, eu diria assim, né? Porque vejam só, TSE se pronuncia através de Lewandowski e lava as mãos ao dizer que fraude das rádios não é atribuição da corte. Isso aqui é inacreditável, gente. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Alguém mais pode se meter no processo eleitoral? Não, é só o TSE. É a Justiça Eleitoral que domina tudo. É a Justiça Eleitoral que determina tudo. Até sobre censura prévia, né? Algo que nunca existiu no Brasil. Censura prévia. Nem no regime de governo militar, quando nós mais tivemos liberdade nesse país, nós tivemos censura prévia. A censura era pontual. Havia lá o censor que rodava as redações de jornais e retirava as frases que eram escritas ali, que ele achava que não ia ser bom para o governo. Não, retira isso aqui, isso aqui, isso aqui. Era censura? Era, mas era censura pontual, não era censura prévia. A Constituição hoje veda censura prévia. Sem nem assistir o documentário do Brasil Paralelo, o TSE simplesmente mandou censurar, impedir que fosse veiculado, que fosse publicado. O que é isso senão censura prévia? Vivemos num claro estado de exceção. Há uma clara ditadura do pensamento único e da censura, né? A democracia que eles defendem é a democracia do pensamento único. Você pode falar o que quiser, desde que seja o que o outro lado deseja. Se não for, aí não é mais democracia, meu amigo. Aí é outra coisa. Bom, deixa eu terminar aqui essa matéria. Ó. Fiscalização também não seria responsabilidade da corte, explicou o ministro. O ministro Ricardo Lewandowski, que é vice-presidente do TSE, afirmou nesta quarta-feira ontem que a distribuição das inserções de propagandas eleitorais em emissoras de rádio não é de responsabilidade do TSE. Será que não? Vamos ver.
Lewandowski fez a declaração após a corte decidir pela exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Setor é responsável pela coordenação de pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV. Bom, o assessor trabalhava nessa secretaria que era responsável por repassar as propagandas ao pool de emissoras. Como é que ele pode dizer que isso não é responsabilidade do TSE fiscalizar? Então, não tem nada a ver as propagandas eleitorais gratuitas veiculadas no rádio e na TV, propagandas eleitorais gratuitas, com o TSE, não tem nada a ver? É isso que ele está dizendo? De quem é a responsabilidade, então, ministro Lewandowski? Por que o senhor não disse isso? Porque na matéria não diz aqui, ó. O magistrado informou que participou durante a manhã de uma reunião sobre a nova lei do impeachment e que não acompanhou o caso. Abre aspas, tomei conhecimento agora, mas em princípio a distribuição das inserções e a colocação dessas inserções não é de responsabilidade do TSE. Abre aspas novamente, o TSE não tem nada a ver com isso, nem fiscalizar, nem instrumentos para isso. Não é exigência legal que se faça isso. As rádios fazem isso de acordo com a resolução que regula a matéria. Segundo a Corte, o cumprimento das determinações da legislação eleitoral sobre regular a divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha compete às emissoras de rádio e de televisão. Olha, é até difícil comentar sobre isso, porque a gente não sabe o que a gente pode falar ou não, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o ministro Lewandowski. É de competência do TSE, da Corte Eleitoral, regular a mídia no Brasil? É de competência do TSE fazer deliberação sobre censura prévia, censurar canais, órgãos de mídia tradicional, veículos de comunicação concessionados como a Jovem Pan? Sim ou não? Eu acho que não, né? Então o que nós estamos vendo aqui é uma corte eleitoral extrapolando os seus limites e julgando matéria muitas vezes em causa própria, como por exemplo aquela resolução que aprovou o aumento dos próprios poderes dos ministros, deliberando sobre matéria constitucional, que é o artigo 220, que veda a censura, e agora dizendo que não é de responsabilidade deles fiscalizar essa questão das inserções. Nós estamos falando de propaganda em tempo de TV, propaganda gratuita, propaganda eleitoral. Quem diabos que tem que fiscalizar isso, senão o TSE? Isso aqui é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Mas, meus amigos, como eu tenho dito aqui, no próximo dia 30, nós vamos simplesmente dar um recado acachapante para o sistema. Nós vamos reeleger o presidente Bolsonaro e, a partir daí, a mudança que o Brasil tanto precisa vai acontecer. Eu não tenho dúvidas disso. Já na próxima semana seguinte às eleições, o presidente Bolsonaro falou que vai sim colocar todo mundo dentro das 4 linhas da Constituição. Vai fazer um decreto, e a semana que vem vocês vão entender melhor. Quem fugir desse decreto vai ser enquadrado em abuso de autoridade. E é assim que a gente vai esperar até março do ano que vem, quando o novo Congresso toma posse, quando a gente vai eleger o novo presidente do Senado. E aí, meus amigos, pernas para quem te quer, porque vai ser uma verdadeira caça às bruxas. Dessa vez, do outro lado, e nós vamos caçar todos aqueles que desrespeitaram a nossa lei e a nossa Constituição. E vamos fazer isso dentro da própria lei e da Constituição. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e, se puder, faça uma doação para contribuir com o nosso trabalho através do Pix que está aí embaixo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.